No dia 29 de abril de 1945, tropas do 7º Exército Americano chegam ao campo de concentração de Dachau. Dachau, o primeiro e um dos últimos campos de concentração nazistas a ser liberado. E é sobre os 12 longos anos do campo de concentração de Dachau que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Bem-vindo ao canal Destino Segunda Guerra, eu sou Adriano Oliveira. E aqui no nosso canal nós temos como objetivo principal incentivar você a conhecer a história e principalmente lugares da Segunda Guerra Mundial. E hoje eu vou falar aqui de um campo de batalha diferente, onde foram travadas milhares de batalhas, infelizmente por forças terrivelmente desiguais. Diferente daqueles campos de batalha que nós falamos aqui, onde forças equivalentes disputam uma parte do território e tentam vencer a guerra. Aqui, nesse campo de batalha, durante 12 anos, um mês e uma semana, milhares de pessoas, homens e mulheres, batalharam por uma única razão, a própria sobrevivência. E ao final do vídeo eu vou falar também de uma visita ao campo de concentração e ao museu de Dachau, onde a gente tem a oportunidade de visitar e de conhecer parte daquilo que foi o terror de 1933 a 1945. Então vamos seguir aqui com o nosso vídeo Dachau, 12 anos de terror. A história começa em 1933, logo no início do ano, quando Adolf Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. Assim, ao mesmo tempo, ele coloca em prática os ideais do nacionalsocialismo. Então, os nazistas, intolerantes a qualquer oposição, como toda ditadura, começam a prender os seus opositores. E imediatamente eles veem a necessidade de um lugar para abrigar esses prisioneiros políticos. Em 22 de março de 1933, abre-se então o campo de concentração de Dachau, ou Dachau para nós brasileiros, nos arredores de Munique. O primeiro campo e aquele que se tornaria modelo para todos os demais campos que viriam a ser abertos na década de 30 e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Dachau, inicialmente com a capacidade para 5.000 prisioneiros, seria dirigido pelo chefe da polícia de Munique, Heinrich Himmler, que se tornaria futuramente o chefe da polícia da Baviera, que cresceria de importância proporcionalmente ao crescimento do poderio nazista, e Himmler futuramente seria o chefe de toda a polícia da Alemanha. E logo de início, Himmler teria poderes absolutos em Dachau. Ele seria o chefe do legislativo, do executivo e do judiciário dentro do campo, que praticamente se tornou um Estado dentro do Estado. Todas as leis do campo seriam as leis de Himmler e seriam julgados da maneira que ele bem entendesse. E ainda em 1933, no mês de outubro, seria nomeado como diretor do campo Theodor Eicke. Eicke, que seria mais tarde o inspetor de todos os campos de concentração nazista. Em 1934, na Alemanha, houve a escalada do poder das SS e havia um braço armado do Partido Nazista, chefiado por Ernst Röhm, as SA, e na noite das facas longas, em junho, ocorre a morte de vários membros do Partido Nazista pertencentes às SA, e seu líder, Ernst Röhm, inclusive, foi morto em Dachau pelo próprio Theodor Eicke, o diretor do campo. Em 1935, na Alemanha entram em vigor as leis de Nuremberg, com o principal foco na discriminação racial e na exclusão da sociedade de todos aqueles julgados por essas leis como inservíveis para o trabalho ou parasitas da nação, como doentes mentais ou outras pessoas que não podiam trabalhar, isso já visando o esforço de trabalho para a guerra que viria nos anos seguintes. E em 1935, em Dachau, começa a chegada de novos grupos de prisioneiros, além daqueles prisioneiros políticos, chegam lá testemunhos de Jeová, imigrantes e homossexuais também. Em 1936, Himmler é nomeado chefe de toda a polícia da Alemanha e coloca em prática o sistema de concentração, com 2 novos campos, Sachsenhausen e Buchenwald, ambos com capacidade de 6 a 8 mil prisioneiros. Em 1937, inicia-se na Alemanha as prisões em massa. Eu abro aqui um parênteses para responder a pergunta que muitos de nós fazemos, achando que os nazistas não tinham opositores. Então, muito antes de começar a Segunda Guerra Mundial, milhares deles foram presos em massa nesses campos. Além daqueles que foram mortos e não chegaram aos campos, outros milhares que conseguiram fugir da Alemanha
e mais outra parte ainda que conseguiu permanecer no anonimato até o final da Segunda Guerra. E ainda em 1937 começa em Dachau a construção de um novo campo com a capacidade para 6.000 prisioneiros. Em 1938, então, a Alemanha anexa a Áustria e a região dos Sudetos, e ocorre também em 9 de novembro a Noite dos Cristais, caracterizando aí o início do ódio ostensivo aos judeus. E em Dachau, além dos prisioneiros políticos, ainda em 1938, chegam mais de 11.000 judeus vindos das regiões anexadas da Áustria e dos Sudetos. Em julho de 1938, Dachau contava com 6.166 prisioneiros, Buchenwald 4.650 e Sachsenhausen cerca de 6.000 prisioneiros. Em novembro de 1938, Dachau contava com 14.432 prisioneiros. Em 1939, então, em setembro, começa a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia e imediatamente inicia-se a deportação de judeus e outras raças, concomitante com a ida de alemães para povoar as regiões invadidas, e dessas deportações, centenas de ciganos chegam então a Dachau. Em 1940, a Alemanha inicia a sua guerra na frente oeste, invadindo a França, Bélgica e Holanda. E em Dachau chegam mais de 13.000 prisioneiros vindos da Polônia. Em 1941, a Alemanha começa sua ofensiva contra a União Soviética e inicia-se também os assassinatos em massa. Só em Dachau, em 1941, 4.000 prisioneiros soviéticos são assassinados. Em 1942, ocorre a Conferência de Wannsee, quando os alemães adotam a solução final para os judeus. E em Dachau acontece o transporte dos inválidos, quando mais de 2.500 prisioneiros que não tinham condições de trabalhar são levados para o centro de eutanásia de Hartheim, perto de Linz. Em Dachau, ainda em 1942, iniciam-se os trabalhos forçados, elevando a taxa de mortalidade dos prisioneiros para 10%. E em dezembro de 1942, em todos os campos, existiam mais de 88.000 prisioneiros. Em 1943, a Alemanha, querendo derrotar os seus oponentes a qualquer custo, radicaliza ainda mais os trabalhos forçados. E em todos os campos, os prisioneiros vão trabalhando até a morte. Cada vez mais prisioneiros vão morrendo nesta situação. Assim, em Dachau, em 1943, nos arredores do campo, inicia-se a construção de 150 campos de concentração para trabalhos forçados. São os campos exteriores, como eles chamavam, ou campos satélites de Dachau, sendo os mais conhecidos os da região de Landsberg, os campos de Kaufering e Mulhdorf, onde a situação era muito mais precária. Kaufering foi até relatado numa série Band of Brothers, bastante conhecida de quem gosta da Segunda Guerra, quando os americanos da 101 Airborne, da Companhia Easy, chegam ao campo de Kaufering e liberam aquele campo e libertam os seus prisioneiros, aqueles que ainda se encontravam vivos. Todo esse esforço dos 150 campos aos arredores de Dachau para alimentar a indústria armamentista, na construção de motores e de aviões, estão planejados para aquela região a construção de mais de 3.000 aviões, sendo o trabalho base da construção desses aviões feitos por prisioneiros de Dachau e desses 150 campos exteriores. E em agosto de 1943, a população de todos os campos de concentração nazistas atingia a marca de 224.000 prisioneiros. Em 1944, então, a Alemanha é golpeada nas duas frentes. Na frente ocidental, ocorre o desembarque aliado na Normandia, no dia D, 6 de junho, e na frente oriental, os soviéticos atingem a fronteira da Alemanha. Em Dachau e nos campos satélites, mais de 10.000 prisioneiros são mortos devido à exaustão nos trabalhos forçados, e ao final do ano de 1944, Dachau e seus campos satélites contavam com mais de 63.000 prisioneiros, e as péssimas condições sanitárias dão início então a uma epidemia de tifo. E em agosto de 1944, todos os campos de concentração nazistas atingiam a marca de 534.000 prisioneiros. Em 1945, no mês de maio, ocorre a rendição incondicional da Alemanha, mas antes disso, muitos prisioneiros ainda morreriam nos campos de concentração naquele ano. E Himmler determina que todos os campos de concentração sejam evacuados antes da chegada do inimigo, seja na frente leste, seja na frente oeste. Então dá-se início
um novo episódio de terror para os prisioneiros, as marchas forçadas, quando eles saíam dos campos portando apenas roupas básicas, marchando quilômetros e quilômetros, muitos morrendo pelas estradas, no intenso inverno europeu do início do ano. Himmler determina: nenhum detido deve cair nas mãos do inimigo. Em Dachau, milhares de prisioneiros são mortos durante essas marchas de evacuação. No caso de Dachau, eles deveriam ser evacuados para os Alpes. Eles morrem, então, ou de tifo, ou de subnutrição, ou durante essas marchas forçadas de evacuação. E uma outra parte ainda dos prisioneiros de Dachau é enviada ao campo de Bergen-Belsen, onde ocorreu uma epidemia de tifo que matou tanto quanto nas câmaras de gás. E ainda, para os remanescentes, Dachau tinha uma própria câmara de gás com um forno onde exterminaria aqueles prisioneiros ainda vivos. E ainda, antes do final da guerra, Kaltenbrunner determina o bombardeio de todos os campos de concentração ainda em mãos dos alemães, para que os sobreviventes não caiam nas mãos dos aliados ou dos soviéticos. Mas em Dachau, os próprios funcionários resolvem evacuar o campo e não destruí-lo. E em janeiro de 1945, havia em todos os campos de concentração em posse dos alemães 714 mil prisioneiros ainda vivos. E em 29 de abril de 1945, para aqueles prisioneiros que sobreviveram em Dachau, a esperança chega com a chegada da 42ª e a 45ª Divisão de Infantaria Americana, pertencentes ao 7º Exército Americano. Membros da 45ª Divisão Americana chegam à parte externa do campo e se deparam com trens estacionados. O comandante do 157 Regimento de Infantaria, o tenente-coronel Felix Sparks, inclusive relatado numa minissérie, The Liberator, Felix Sparks ordena a abertura dos vagões daqueles trens e eles se deparam com centenas de cadáveres dentro desses vagões. Então eles tomam um campo e ocorre também um episódio quando uma fração desta tropa, comandada pelo coronel Sparks, captura mais de 50 alemães que guardavam o campo e também que se encontravam na enfermaria do campo, feridos também, e tomados pela emoção e pela vontade de vingança, fuzilam quase todos esses prisioneiros e são impedidos de terminar aquele ato pela chegada do seu comandante, que depois foi até julgado e absolvido por não ter comandado, e por sorte isso tudo tinha sido registrado, ele não estava presente, não havia comandado, e por seu histórico ele foi absolvido de crimes de guerra. E hoje nós encontramos em Dachau o campo de concentração e o seu museu. Então uma boa parte do campo foi destruída, mas existe ali uma parte suficiente que a gente possa ter uma noção de como era o campo, nas diversas fases, como funcionava o campo, desde o início até o final. Muita história que eu tentei resumir aqui em poucos minutos, e você, numa viagem a Munique, uma viagem à Bavária, que é uma região maravilhosa, não pode deixar de reservar um dia ou um período para conhecer o Museu do Campo de Concentração de Dachau. É uma visita impressionante, vale a pena conhecer, não só para ver como que era o campo, mas principalmente para prestar uma homenagem, uma oração, uma reflexão a todos aqueles que perderam a sua vida nos campos de concentração e especialmente no campo de concentração de Dachau. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no nosso canal e clique no sininho caso queira receber um aviso quando um novo vídeo for postado. E se quiser deixar comentários aqui, se você gostou dessa história, deixe seus comentários também, eles serão muito bem-vindos. Então, você já pensou em ter como próximo destino de viagem um destino Segunda Guerra?